O Nizam foi o eliminado da vez em A Fazenda 17. Você gostou do resultado? Comenta aí bastante, já vai deixando o like, que nossa meta de likes são de 2.800 likes nesse vídeo aqui. Mas antes de acontecer a eliminação do Nizam, aconteceu uma briga na sede entre a Carol e a Ioná. A Ioná e a Carol voltaram a discutir por conta da calabresa do caldo verde de ontem. Isso mesmo, 24 horas depois, elas estão discutindo por causa disso ainda. A Carol falou o seguinte: quem tá fazendo escândalo aqui? Eu fiquei sabendo, Ioná, que você estava chorando por causa de uma linguiça, é isso mesmo? E a Ioná respondeu: fui eu que botei, essa aí é minha. Fui eu que separei pra mim a linguiça. E a Carol então disse: por que você estava reclamando então? Aqui, filho, ó, fazem escândalo e mentem à toa. Olha a linguiça sua aqui, ó. É VT o que ela quer, Brasil, disse a Carol, que pegou a linguiça da Ioná da geladeira. E a Ioná falou o seguinte: vai procurar o que fazer então você, Carol. E a Carol respondeu: eu fiquei sabendo que você estava pelos cantos chorando e falando de mim. E a Ioná: ah, lá, 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 fiscal de cozinha. E a Carol disse: odalisca mesmo, eu gosto é de desmascarar. Você é mais 50, Iona, e não dá exemplo. Uma mulher que poderia chegar e falar: ei, jovens, eu já vivi e estou aqui para mostrar para vocês como é que é. E a Iona respondeu: você tava caladinha, né? Quer que eu fale de exemplo de mulher? Cara, tu fica calada aí, Carol. E a Carol então respondeu: o único exemplo que você dá é de baixaria, disse a Carol para Iona. E a Iona respondeu: não sou eu que fico querendo cortar o pinto do filho, não, disse a Iona. Já Carol aproveitou e respondeu na lata: pois não coma comida de filho dos outros então, você que mete a mão na comida dos outros. E a Ioná disse: o que é teu tá guardado, não me faz falar não. Então a Ioná sabe da situação onde a Carol queria cortar o pinto do enteado dela. É importante essa informação porque a Ioná vai usar isso na melhor hora. Será que vai ser ao vivo ou durante uma dinâmica de apontamento? Diga aí o que você está esperando desse momento que eu estou aguardando ansiosamente. Enquanto os peões estavam ainda na roça, gente, estava acontecendo coisas dentro da sede da fazenda. A Carol, gente, disse o seguinte depois que a Saori me citou o nome dela. Gente, eu tô passada que a Carol fez questão de falar o meu nome. Então guarda rancor? Ela vai morrer de câncer, ficar doente. O problema é seu, eu não vou ficar guardando rancor aqui. O meu cabelo tá caindo todo. Ah, vá se fufu, sua garota, disse a Carol enquanto a Saori estava lá no deck falando com a Galisteu, né? A Carol ainda falou o seguinte: enquanto eu estiver aqui, não vou me compactuar com falsidade, mentira, gente folgada. Não sou subordinado. Os meus embates quem resolve sou eu. O Will então respondeu: a Azura quer ficar usando o nome da Rayane também durante o ao vivo. E a Martina disse: se tirar o nome da Rayane, o que sobra pra ela, né? E a Carol disse: não vou ficar toda hora cutucando pra agradar a Saori, não, porque tem outras coisas acontecendo. E a Martina finalizou falando o seguinte: tomara que a torcida do Davi esteja votando muito. A torcida do Davi não tá nem aí, viu, Martina? Só pra alertar, eles não estão nem aí. Nem quer saber de briga de Martina com Tamires. Bom, a Carol então ainda disse o seguinte: eu vou sair cancelada com orgulho, mas eu não deito nesse lugar. Tá de mentira? Eu vou desmascarar. Pisou no meu calo? Eu vou gritar. Não espere uma pessoa falsa. A Deolane fez o que fez, saiu do jeito que saiu e tá aí vivendo de boa, disse a Carol. Enquanto isso, Ioná está tampando o ouvido porque ninguém mais suporta ouvir a Carol desabafando e eu tô do lado da Ioná, tá bom? Bom, enquanto acontece mais perguntas para os peões que estão na roça, gente, o Matheus se irritou com a Duda depois de uma fala de Saori durante a resposta durante o programa do ao vivo e foi lá desabafar com a Duda. O Matheus falou o seguinte: por que a Saori falou de mim no ao vivo? Por que você falou para ela alguma coisa? Ela disse: ah, ele se diz apaixonado. Você falou alguma coisa pra Saori, Duda? Você me surpreende a cada dia, né? E a Duda falou: você falou pra ela. Não fui eu que eu falei. Eu cheguei pra você e o que eu falei com você? E não ia conversar com você se você continuasse conversando com Alas. E você continuou conversando. E o Matheus então responde: uma pessoa que no jogo não me demonstrou falsidade até agora, disse o Matheus sobre o Alas. Tem certeza? Bom, aí, gente, parece que achou de vez, tá? O peão então alega que foi usado pela Duda dessa vez. A Duda falou o seguinte: você fica putinho comigo por causa de algo que ela falou? E o Matheus então responde: eu tava vendo algumas coisas e agora só se confirma o que tá acontecendo. E a Duda disse: outra coisa, eu me aproximei de você? Quem tentou conversar comigo 3 vezes? Foi você, não foi? E o Matheus: no dia do chapéu, não. Quando tu entrou aqui, tu foi falar com a Saori, nem ele me falava de voto. Tu se apaixonou de mim
Tu se aproximou de mim só para saber o voto. Ah, para, né? A Saori chegou pro Shai e falou, nem a Duda consegue tirar o voto dele. E a Duda então respondeu, porque eu não ia tentar tirar o voto não. E o Matheus, não tentou mesmo? E a Duda, ah, tá bom, Matheus, foda-se pra você. E o Matheus, isso, foda-se, vai pro seu lado aí, vai. E aí o Matheus terminou e falou o seguinte, DR é o caramba, usa os outros pra jogo, tá maluco? Manipuladora. Manipulada pelos outros. Tá de sacanagem? Disse o Matheus aí. Matheus que nesse momento ainda não tinha levado o tombo, tá? Por isso que ele tá arrogante aí. A Martina, durante o ao vivo, se espantou ao ir no banheiro e falou o seguinte, pô, quem cagou aí dentro não deu descarga? Deixou o tronco e não deu descarga, quem foi? Momento importante aqui no meu canal, então eu decidi colocar esse momento aí da Martina. A Duda disse que o Wallace mandou ela tomar cuidado com a sua imagem aqui fora, querendo dizer basicamente que a imagem da Duda não tá legal depois de tudo que aconteceu nesse negócio de relacionamento, de que a Duda pediu um selinho, que não foi bem isso, né? Foi o Wallace que pediu o selinho pra Duda. Então aí o Wallace ainda disse que é pra ela tomar cuidado, pra você ver como o cara é doido, né? O Wallace então disse que pretende expor a Duda e expor a Saori assim que o Nizam voltar da roça. E ele nunca mais conseguiu falar e expor mais ninguém. Porque o Nizam não voltou da roça. O Nizam foi eliminado, tá bom? Com o retorno da Tamires, gente, a gente teve o primeiro tombo dos pessoal do grupão aí, da Martina, ó. Que ficou vendo as duas pontas do cabelo. A Rayane ficou rindo pra dentro. E aí o Nizam foi eliminado com 18,57. Quando a Saori voltou, a cara das meninas foi impagável, tá, gente? Impagável. O Wallace e o Matheus ficaram em choque. O Matheus começou a ficar até vermelho. Olha só como o Matheus tá vermelho. Ele ficou vermelho, ele não acreditou que a Saori voltou e que o Nizam saiu. Enquanto isso, a Saori tá gritando, né? Ô Rita, volta desgramada, volta Rita, que não é facada. O Wallace disse, inclusive, que mesmo a Saori voltando, vai mandar a Saori de novo pra roça semana que vem. Não é só isso não, tá, gente? O Matheus disse o seguinte, ó. Ali é jogo de falsidade que se sobressai. O Wallace disse o seguinte, pode cagar pela boca essa daí com atitude. Mas esse programa já tem um campeão. E a Martina, sério? Quem que é o campeão, Wallace? E o Wallace respondeu, não sei. Então por que você falou que tem um campeão que você não sabe? O Wallace já perdeu o rumo do jogo. Matheus então disse o seguinte, semana que vem a Saori vai de novo. Foda-se, vou pegar esse lampião e ela vai ir para a roça até ir embora. Muito inteligente, né? Só que não. Tamires disse que ela e a Saori vão pagar topless daqui a pouquinho, porque prometeram que iam pagar topless caso voltassem da roça. O grupo Caps total pulou na cama e falou, não teve facada, não teve facada, não teve facada, em referência ao Matheus, disse que levou 2 facadas nas costas. Bom, o Matheus espera que o seu ADM esteja gravando tudo para expor o jogo do outro grupo. Ele inclusive disse que, na verdade, ficou na dúvida se realmente a Record está mostrando se a Record tá mostrando tudo o que realmente está acontecendo. A Carol começou a falar o seguinte, ó. Ah, quer saber? Eu vou cantar. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu tô nem aí. Ô Carol, você cantando Tô Nem Aí, parece que você já tá bem incomodada. No quarto, a Carol foi falar com o Matheus sobre o fato deles terem feito parte do grupinho. E o Matheus, gente, mandou uma na lata dizendo que vai sim colocar a Saori na roça novamente. Tamires foi muito forte. A outra não. Não acho. A Tamires muito forte. Eu vou colocar ela de novo semana que vem. Vou pegar o lampião e vou colocar ela de novo. Foda-se. E vocês viram o que ele disse, né? Que a Saori não tá forte, que a Tamires tá forte, mas a Saori não. Vamos continuar resumindo? Vai deixando o seu like, que eu tenho certeza que o povo esqueceu, viu? Clica no likezão aí, a gente tem mais coisa pra comentar sobre o pós-roça da Fazenda 17. Seguindo aqui, gente, o Matheus ainda disse o seguinte, ó, só tô esperando que esteja tudo passando lá pela edição. E a Carol respondeu, Matheus, a gente era de lá, a gente sabe como foi contada a história de um grupão em um grupinho. Não dá pra ter esse termômetro. É a minha opinião, mas vamos continuar assistindo o programa. Já a Maria falou o seguinte, nossa, tô triste, viu? E a Martina, o que será que tirou ele, gente? O que será que aconteceu? Disse a Martina, que levou um choque com essa eliminação. Do lado externo da casa, a Carol disse que as roças são baseadas no enredo, que é o enredo inicial do jogo, que é um grupão contra o grupinho. E a Carol tá meio que certa, né? Porque foi esse o enredo que foi se criando, tá?
A Carol, inclusive, tem medo de que essa história do grupão e do grupinho continue a mesma narrativa durante muitas e muitas semanas, mesmo que o grupão já tenha rachado de vez. A Martina falou o seguinte: Rayane, eu não tô entendendo mais nada. E a Rayane, amiga, comece a entender, porque o tempo tá passando e a gente tá jogando. Será que tá jogando mesmo, Rayane? O Wallace foi tentar acalmar o Matheus, que tá completamente nervoso e vermelhaço, tá? Parece um pimentão. O Wallace falou o seguinte, ó: são 2 milhões, meu filho. Acha que só porque tu foi maltratado aqui dentro que vão tirar os 2 milhões, vão tirar de letra o jogo, os 2 milhões? São 2 milhões, Matheus. Ninguém vai dar 2 milhões fáceis, não. Agora, se tu vai ter energia psicológica para chegar até lá e não se perder, bom, enfim, ninguém sabe, é curiosidade. Agora, fácil ganhar 2 milhões? Pô, tanta gente sofrendo aqui dentro e é só porque estão sofrendo que vão tirar o ponto de sofrimento? É provação, meu amigo, isso é provação. E o Matheus respondeu: escutei a Tamires falando que a Adriane Galisteu falou que a Saori era debochada mesmo, que vai para os embates sempre com deboche. Eu escutei essa parte da Tamires falando no retorno dela. E o Shaya disse: bom, eu vou perguntar pro Dudu se realmente a Tamires disse isso. E o Matheus respondeu: mas dependendo da forma que foi falada, é bom ou ruim também, né? E aí o Shaya respondeu: o Dudu vai me falar tudo, porque ele dá o termômetro até pra gente saber até onde ir. Na cabine de descompressão, gente, o Nizam descobriu que o Matheus não só sabia que o Nizam iria para a roça, como inclusive o Matheus pediu para Tamires vetar o Nizam. O Nizam ficou em choque com essa informação, ó. Aí, ó. Sabia que você pediu para você vetado da prova até. Ele, eita, pois é. Ó a cara do Nizam. Nizam. Traição. Bom, voltando para a sede, Matheus disse que Nizam, quando desceu para o deck de eliminação, pediu para o Matheus cuidar do grupo. Eita, Matheus, você vai cuidar do grupo? Acho que não foi um bom conselho do Nizam. A Duda informa que Rayane está chorando muito. E a Saori falou o seguinte: dá vontade de entrar lá e falar, tá emocionada com a minha volta? E o Dudu, ai, vai lá, vai pro embate, disse o Dudu. E a Duda não deixou, tá, gente? A Duda falou que não era melhor, porque realmente aí ia parecer que a Saori era uma menina malvada. E o Dudu falou o seguinte: ah, Duda, vai te catar, tá chata, viu? Disse o Dudu, que acabou, né, não gerando entretenimento por causa da Duda, né? A Saori não gerou entretenimento por causa da Duda, que deu uma bloqueada. A Ioná começou a ficar revoltada com a Tamires. Isso porque, durante o ao vivo, a Tamires disse que ficou chateada com a Ioná porque sobrou no restão por causa da Ioná, né? E a Ioná então falou o seguinte sobre a Tamires: eu não quero que as pessoas fiquem me difamando no mesmo grupo. Não quero não, senão o pau tora. Ali mostra quem a pessoa é, ali mostra a pessoa que está no seu grupo, que é capaz de te detonar. E a Ioná continuou falando o seguinte pro Dudu: se você quiser continuar com essa sua protagonista aí, a Tamires, você continue, porque eu não quero mais. E o Dudu: que protagonista, Ioná? E a Ioná respondeu: eu não quero mais, você fica pra lá então. E o Dudu: me dá um abraço, você tá tensa, você tá com ciúmes. E a Ioná: não é não, uma pessoa do meu grupo me detonar no ao vivo. E o Dudu: calma, ela não entendeu, espera. E a Ioná: não entendeu, Carvalho, vai comemorar lá com o cão, comigo não vai comemorar. Aí a Ioná entrou dentro do quarto e a Tamires tentou ali conversar com a Ioná, né? Tentou acalmar ela, falou: Ioná, vem cá, vamos, Ana, vamos conversar. E a Ioná então respondeu: continua na sua aí, cara. E a Tamires: ixi, o jogo dela é esse? Deixa eu te falar uma coisa, mano. Eu entendi que era em relação a salvar. Como eu te salvei, e a Ioná então respondeu: não, você entendeu do seu coração. Você me salvou por estratégia de jogo, não porque gostava de mim. Nem tinha compromisso de me salvar. E a Tamires disse: mas se você tá com esse comportamento, o problema é seu, tá? Eu não posso fazer nada, Ioná. E Ioná respondeu: é seu também, porque fica falando mal do próprio grupo durante o ao vivo. A Tamires então disse que se a Ioná se incomodou com a sua volta, está tentando procurar defeito nela aonde não tem. E aí a Tamires disse: o Dudu fica pedindo para eu conversar com a Ioná e olha como ela me trata. Como eu voltei, ela tá incomodada com isso. A Ioná fica com esse comportamento assim pro meu lado. E o Dudu então disse: a Ioná falou, a boca fala do que o coração tá cheio, disse o Dudu pra Tamires sobre o que a Ioná disse pelas costas, né? A Tamires então disse o seguinte: ó, vou deixar uma maluca dessas querer acabar com a minha alegria? Eu não vou ficar indo atrás da Ioná pra conversar, não. Não vou mesmo, sai fora. E a Saori disse: calma, gente, calma, Brasil. E o Dudu disse: calma, olha o caldo lá, olha lá o caldo pra comer. E a Tamires disse: tá boa, uma mulher de mais de 50 anos com criancice pro meu lado, disse a Tamires. Bom, a Ioná, a gente saiu do quarto.
e foi pro lado externo. No lado externo, gente, a Ioná conversa com o Dudu. E o Dudu disse pra Ioná que o resultado da roça foi positivo. E que é pra Ioná ver por esse lado do jogo, que não é pra Ioná ficar revoltada e nada disso. E a Ioná então respondeu: eu estou falando que tem horas que os meios não justificam os fins. E a Ioná também falou do Fabiano. Ó, o Fabiano já foi fofocar, na verdade, pra Carol, que eu tinha uma linguiça guardada. Esse cara não presta, disse a Ioná pro Dudu. E por isso que a Carol acabou jogando, né, a treta, falando que realmente tinha uma linguiça da Ioná na geladeira, e por isso que a Carol brigou. Tava no comecinho do meu vídeo aí, como vocês acompanharam, tá? A Ioná segue incomodada com o grupo do Fabiano e disse o seguinte, ó. Você tem que entender... Não, calma aí. Se eu quisesse ir na Kate, eles vão na Kate, será? O Dudu. E o Dudu respondeu, vão, você tem que entender que elas não votam com a gente. E aí o Ioná respondeu, mas salvaram elas, né? Eles salvaram elas. E aí o Dudu disse, salvaram porque tinham a intenção de deixar ou um deles ou um nosso, pra sobrar e vetar quem eles queriam que vetasse, que foi unizando a prova. E aí o Ioná então respondeu, quem fez esse acordo aí? Eu tô metido no grupo e não tô sabendo de nada? Teve um acordo que eu não fiquei sabendo? E o Dudu, mas você foi salva, né, do restão, então fique em paz, Ioná. A Ioná então revela que quer Carol ou Kate na próxima roça. E o Dudu acha que ainda o jogo não precisa ser conversado, tudo mais, e que na verdade a fazendeira, a Michelle, vai possivelmente indicar o Will para a roça. E o Dudu disse, ó, nós vamos escolher o Matheus para votar com o grupão, porque a Galisteu deu uma dica importante que tem que tirar planta. E a Duda disse, mas nessa semana o Matheus não tá sendo planta, né? E a Ioná respondeu, a Kate que é planta. Ela é a força da Carol. Se a gente tirar a Kate, a Carol se desestrutura completamente. Por que tá cedendo pros outros, Dudu? E aí o Dudu seguiu dessa forma aí, porque não deu muita resposta não, porque a Ioná tá bem nervosinha, tá, gente? Ela tá bem revoltada ainda, ela não tá conseguindo fazer estratégia de jogo. Mas daqui a pouco o Dudu dá um jeito nela, né? A Ioná então afirmou pro Dudu que há um pacto entre os participantes pretos da casa. De novo, do nada. Pacto entre os participantes pretos da casa. Vocês acham que tem mesmo? Você acha que existe um pacto entre o Creu, a Carol, o Shaya, a Kate? Pô, sério mesmo? O Toninho também tá nesse pacto? Aí acho que quando a Ioná puxa essa pauta de racismo aqui, alguma coisa do tipo, militância. Sério, gente, eu não vejo nada disso. A Ioná já falou isso algumas vezes e eu acho completamente um absurdo. Bom, o Mesquitinha foi comer abacaxi e deu umas indiretas pra Duda, falando que abacaxi é bom. E a Duda falou que era pra saúde. E aí o Mesquitinha disse que é bom porque deixa coisas mais saborosas. Eita, Mesquitinha, te contar, viu? Segundo as intenções, né? Mesquitinha que tá dando em cima bastante da Duda. Inclusive, ó, mostrou até a língua, ó, abriu até a boca. Ele tá safado, né? Veio aí, gente, a Tamires e a Saori então vão cumprir o topless na piscina. E elas tiraram aí o biquíni de cima. Só que na hora que elas foram pular, a câmera cortou e ficou focando só na Ioná e no Dudu, tá? As câmeras não mostraram o momento do topless. Tínhamos mais uma briga, gente. Assim que as meninas, a Saori e a Tamires voltaram pra sede para tomar banho depois do banho de piscina, a Carol se irritou com a Saori depois de ter sido, inclusive, sido mencionada pela boca da Saori durante o programa ao vivo. A Carol falou o seguinte, ó, eu não vou me calar, enquanto eu estiver aqui, Brasil, eu vou falar. Falou uma coisa que não acho certo, eu vou debater. Aí vocês veem aí o que podem fazer, mas isso é palhaçada. Tem nem argumento para falar nada. O seu problema é com ela, resolve com ela. Tira o meu da sua boca, tira o meu nome da sua boca. Essa roça que você voltou, eu voltei já 2 vezes. Terror nenhum pra você. Eu não sou palhaçada não. Pra você ficar brigando, pra você ficar feliz, não. Meus embates eu resolvo aí. Não preciso que você resolva nada por mim. Se você tem ódio, é problema seu. Guarda o seu ódio e mora com ele. Morra com ele. Morra com rancor dentro de você até virar um câncer, uma doença séria, um derrame, uma alopécia. Resolva seus problemas, Saori. Não pegue problemas dos outros. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Não vou deitar pra você. Não vou nem pra você e nem pra ninguém. Enquanto isso, a Saori tava cantando. Ô, Rita, volta desgramada. Bom, a Carol continua revoltada com a Saori e diz o seguinte. Eu não tava falando nada com a Saori. Ela saiu e eu dei boa sorte. Tava tudo normal. Ela foi lá querendo um biscoito no ao vivo falar de mim. Ela falou mal da Duda e voltou a conversar com a Duda. E a Tamires também, que ela falou mal e voltou a conversar. Eu tenho que ver com a faixa de Gaza pra agradar ela? Eu sou alguma otária? Alguma palhaça? Não tem prêmio certo não, querida. Não vou deitar pra você não, disse a Carol, xingando e falando alto, assim, né? Falando pra todo mundo ouvir.
Carol ainda continuou, falou o seguinte: enquanto eu estiver aqui, eu vou falarei até meu último fôlego. Eu não vou me calar. Não gostou? Me joga na roça. Junta os votos e me joga. Não é boa de bunda? Vai pra merda, disse a Carol pra Saori. Pois é, tá revoltadinha, né? Já a Rayane também deu a sua opinião e disse que a Saori não tem embate nesse lugar. Ela não tem embate nesse carvalho. Voltou e tá se achando. E disse que a Saori fica jogando piadinha pro meu lado até me estressar. Tô no meu inferno astral e meu aniversário é segunda-feira. Me estressa pra ver, disse a Rayane aí. Tá bom, Rayane. Vai contando aí, beleza? Bom, na área externa, gente, a Carol conta pro Wallace como foi a treta com a Saori, tá? E a Carol, inclusive, tem medo de que a Kate possa cair numa roça muito tranquila e a Kate possa, inclusive, vazar. A Carol disse, ó, outra coisa. O grupo Creps Total conversam de jogo, se posicionam entre eles. Falta isso da galera de cá, falta ataque. Não ataque verbal, mas tipo, fulano fez isso e fulano fez aquilo. Não sei, falta isso. E o Wallace disse, tem vários Nizans aqui dentro e várias Kates também, disse o Wallace pra Carol. Na casinha da árvore, gente, Toninho, Creu e Mesquita mandam um recado pro Fernando, que o Fernando deve estar muito feliz com a eliminação do Nizam. Realmente, o Fernando tá bem feliz mesmo, né? Os histórias do Fernando tá surtando com a Gabi Spanik ainda. Sim, uma semana depois ele continua surtando. A câmera se movimentou e mostrou Shaya e Michelle extremamente agarrados na cama e com o cobertor em cima deles. E o Shaya começou a ficar com vergonha e tentou esconder a Michelle ali. Tá fazendo o que, ô Shaya, que eu não tô sabendo? A gente tá de olho, viu? O Wallace tá pensativo sobre o jogo e falou o seguinte: bom, se eu caio numa roça, por que o Brasil me traria de volta? Eu tenho motivos pra voltar? O Wallace tem motivos pra voltar, pessoal? Acho que não, né? Tem motivos pra sair. Vamos saber quais são os motivos? Eu quero saber. Quais são os motivos pra gente tirar o Wallace? É bastante, viu? Não são poucos motivos. Bom, os participantes então foram chamados pra baia, gente, porque já tá na hora de dormir. E o Dudu conversa com a Duda na baia e disse o seguinte: Duda, você acha que se o Wallace fosse pra roça ele sairia? E a Duda respondeu: acho que sim, mas ele ainda pode mostrar o lado ruim dele antes de sair. Eu acho que o Wallace tem um ego muito alto, ele se acha muito, ele se achou um negócio da Ioná e achou que a Ioná não ia voltar, que a Ioná não ia voltar da roça. Outro embate, dele voltou pela segunda vez, agora teve a Saori voltando. Será que ele não consegue enxergar isso no jogo? Não consegue, né? A Carol então revela que seu próximo voto será no Will. E o Wallace falou o seguinte: tá meio doido o negócio aqui, né? E a Carol respondeu: o famoso jogo de conveniência. Na próxima roça eu vou votar no Will, tá? E o Wallace então analisa o jogo da Kate e diz o seguinte: bom, por agora, se a Kate cai numa roça na semana que vem, ou na semana seguinte, é arriscado, viu? A Kate tem que se preservar e fugir nos próximos 20 dias. Se ela fugir e continuar com o mesmo jogo que ela tá fazendo, ela sai. Ela tem que correr das roças para se mostrar. O Wallace então revela que já tem um top 11 ideal para ele. E o top 11 do Wallace seria o seguinte, ó. O top 11 seria Rayane, Matheus, Martina, Maria. Nossa, ele falou que tá começando só. Daqui a pouco ele vai incluir os outros do top 11. Top 11 com Rayane, Matheus, Martina e Maria? Não sei não, viu, Wallace? Não sei não. Bom, esse é o nosso resumo. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa a demora, tá? Hoje eu demorei um pouquinho mais, mas joguei um resuminho pra vocês. Se vocês curtiram, por favor, deixa o like pra colaborar aí. E se inscreve no canal, tá? Muita gente passa aqui e não é inscrito. Se inscreve pra me ajudar, meu povo. Beijo, até às 16 horas ao vivo no Link Podcast. Fui!